Abra sua Bíblia, querido, no livro de João. Livro de João, capítulo 5. Uma história bastante conhecida. A cura de um paralítico de Betesda. Vamos ler do versículo 5, inicialmente, até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo do que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro dessa história, deste homem, nós podemos, de uma maneira muito clara, muito objetiva, dizer que ele passava por um momento já, acredito eu, que de desgaste. 38 anos. Você imagina, você está doente, paralítico, com algum mal que te acometa, e você esteja 38 anos na situação, quando que a cura para esse teu mal está a poucos passos de você. Quando que a cura para que você possa literalmente ser liberto e estar livre e ter uma saúde renovada e perfeita, estariam a poucos metros de você. E ano após ano, você vai passando e vendo pessoas sendo curadas, e vendo pessoas sendo restauradas, e vendo pessoas que tiveram a oportunidade de poder entrar naquele tanque, quando as águas estivessem agitadas, e receber a cura completa. A esperança daquele homem baseava-se em algo que nunca aconteceria. Humanamente falando, ele iria ficar ali, se tivesse vida, mais 38 anos, sem que acontecesse a sua tão sonhada cura. Porque simplesmente ninguém iria pegar aquele homem e colocá-lo no tanque. Existiam outras prioridades. Imagine a cena. Se transporte agora para aquele tanque de Betesda. Você imagina, com certeza havia uma aglomeração grande de pessoas ali. Com certeza estávamos diante de uma situação em que o sobrenatural de Deus operava naquele lugar. E as pessoas que desciam aquelas águas saíam perfeitamente curadas. Então você pode imaginar como aquilo corria às cidades circunvizinhas, como aquela situação corria ao povo que louvava a Deus e àqueles que não professavam a fé em Deus. Porque cura, bênção, todo mundo quer. Todo mundo quer aquilo que há de melhor para a sua vida. Não importa se crê em Deus ou não. Não importa se você tiver um paralítico, que ele professa o nome do Senhor, ele quer ser curado. Se você conhecer um outro que não conhece Jesus, ele também quer ser curado. As pessoas querem aquilo que de melhor para as suas próprias vidas. Então, nessa situação, aquele homem estava desfalecido. Eu entendo, aqui o texto é muito utilizado e é muito pregado no sentido de que aquele homem perseverou 38 anos. E é verdade. Não esmoreceu e não desistiu. Mas aquele homem, após a visita de Jesus, ele sim recebeu a sua sonhada, tão sonhada cura. Esse enfoque é um enfoque mais claro nisso daqui. Mas eu quero que você veja de uma outra forma.
Eu quero que você veja com uma outra visão esta situação. Imagine, 38 anos, você vivendo de uma maneira em que você está sempre próximo da bênção e ela nunca chega para você. O momento em que você vê as pessoas serem abençoadas e essa bênção nunca chega para você. Sabe o que vai acontecendo? A sua fé vai se tornando uma caricatura de fé. Sabe o que vai acontecendo? Como aconteceu com ele, quando ele estava diante daquele que tudo podia fazer por ele. E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele não respondeu à pergunta do mestre. Ele não disse, eu quero ser curado. Ele imediatamente tratou de justificar a sua situação. E isso tem acontecido com vários de nós aqui. Ele imediatamente disse para o Senhor, o problema é que ninguém me leva lá quando as águas são agitadas. Porque quando eu com muita dificuldade chego lá perto, outro já desceu, outro já foi curado. E ele coloca a coisa de uma maneira muito clara. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus não queria ouvir explicação nenhuma. Jesus fez uma pergunta direta, objetiva, sem rodeios. Jesus disse, queres ser curado? Sim ou não? Sim ou não? Ele imediatamente foi explicar a frustração da sua vida. Ele imediatamente foi explicar por que ele estava ali há tanto tempo e a cura ainda não tinha chegado até a sua vida. A bênção ainda não tinha chegado. Ele foi explicar para o Senhor. Não é isso que o Senhor estava esperando. O Senhor, tanto que, se você acompanhou o texto junto comigo, o Senhor Jesus não fez nenhum comentário sobre a sua justificativa. Jesus não disse para ele, agora entendi por que você não é curado. Então o pessoal não te leva, né? Pô, que coisa triste, né, rapaz? Que coisa difícil. E você está aqui sozinho. Jesus não falou nada disso. Jesus não perguntou nada disso. Jesus é direto. Jesus diz para ele e como diz para cada um de nós. Queres ser curado? Queres vencer? Queres ultrapassar os teus limites? Queres galgar novo plano para a tua vida? Queres assumir algo novo e surpreendente da minha parte na tua vida? O que é que tu queres? Tu queres ser curado? A Bíblia fala que Jesus, movido pela sua íntima, grande compaixão, eu acredito que aquele homem era conhecido de toda a população. Você não fica 38 anos na beirada, num local, sem que todo mundo não te conheça. Pode não saber o teu nome, vai dizer, o paralítico lá do tanque. Qual? Aquele que fica do lado esquerdo, que está lá um bocado de ano. Sei quem é. Ele está lá, continua lá, né? Aquele homem era conhecido. Aquele homem era um homem que era visto por todos. Todos que iam a Betesda, todos que passavam ao largo, ao pé, como diz o português, ao pé de Betesda, sabia e conhecia aquele homem. E aquele homem, o que ele tinha para oferecer para alguém? Ele era um paralítico, ele era um inválido, ele estava ali esperando alcançar uma graça para a sua vida. Às vezes, em nome de uma fé aparentemente verdadeira, tornamos-nos pessoas acomodadas, conformadas e passivas diante de situações que parecem não ter saída. Foi o que acontecia com aquele homem. Aquele homem tinha fé em Deus, aquele homem cria que ele poderia ser curado, mas ao mesmo tempo, aquilo foi se transformando num mantra na vida dele. O que é um mantra? São aquelas orações repetitivas, em que a pessoa vai falando aquilo para acreditar naquilo, achando que por estar mencionando e frisando aquelas palavras, aquele tipo de oração, aquele simbolismo, por isso que se chama mantra, aquilo vai adentrar no seu espírito e vai começar a trabalhar dentro do seu eu. Não funciona dessa forma, não é assim que as coisas funcionam. Mas ele, instintivamente, talvez inconscientemente, já estava dizendo, a desculpa para a minha vida é essa. Eu não sou curado porque ninguém me leva para o tanque. E eu estou vivendo assim porque ninguém me leva para o tanque. Eu todo dia estou aqui. Habituou-se àquilo. Às vezes,
dentro dessa situação, nós podemos fazer uma analogia, nós podemos fazer uma comparação com a nossa caminhada cristã, com aquilo que se passa conosco ao longo da nossa caminhada. De repente coisas têm acontecido com você, e essas coisas te machucaram, te feriram, essas coisas trouxeram grande dissabor para você, e você não conseguiu lidar com isso da melhor maneira possível. Existem pessoas, eu conheço pessoas, que têm um coração amargurado, e habituaram-se a viver desta forma. Eu conheço pessoas que tratam a sua infelicidade como o seu projeto de vida. Sabe por quê? Não porque ela queira, mas porque ela tentou, pelos motivos e razões erradas, ter uma vida ou transformar-se a si mesmo. E é impossível ao homem transformar-se a si mesmo. Você não tem esta condição, eu não tenho esta condição. Então, dentro disso que nós estamos vendo, as pessoas muitas das vezes tornam-se semelhantes àquele paralítico. Convivem ao lado da bênção, convivem ao lado da cura, convivem ao lado da graça, e ela não penetra no seu coração, ela não penetra na sua vida, porque existem bloqueios, existem paredes, existem muros que foram erguidos e estão impedindo que a graça de Deus invada totalmente o seu ser, e você vai tendo uma vida capenga, você vai tendo uma vida que não reflete a glória de Deus, você vai tendo uma vida que não é a vida que ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Deus quer que você tenha uma vida que dignifique o nome dele, que marque a diferença. E eu fico olhando e lendo esse texto e tentando me transportar e trazer a minha realidade, a vida daquele homem e aquilo que ele se passava, aquilo que se passava com ele. E imediatamente eu imagino quantas e quantas e quantas vezes aquele homem explicou isso para as pessoas que perguntavam para ele. Rapaz, tu está aqui há tanto tempo, eu já vim aqui tem 5 anos, eu voltei agora, tu continua aí? Ninguém me leva lá para o tanque. Era a explicação. Sabe como é que funcionava essa explicação? Era o conformismo daquele homem com aquela situação. Era o alento dele. Eu estou aqui. Eu todos os dias estou aqui. Só não sou curado porque ninguém me leva até as águas agitadas. Então, ele automaticamente estava trabalhando na sua vida e convivendo com aquela infelicidade extrema. Você imagina a frustração. Você imagina como que uma pessoa pode se sentir. Uma coisa eu dizer assim para você: Edinaldo, você nunca mais vai andar, não existe possibilidade. Você vai ficar, é só um exemplo, você vai ficar paraplégico, pronto. E ele diz, meu Deus, não existe possibilidade? Aí o Edinaldo vai em todos os médicos, e todos os médicos dizem, não existe possibilidade. Você nunca mais vai andar. Não existe nada, humanamente falando, que seja possível fazer para você voltar a andar. Aí Edinaldo diz assim, e espiritualmente, Deus Todo-Poderoso não pode fazer? Pode. Tem um tanque lá em Betesda. Você vai para lá e você dá teu jeito. E quando agitar aquelas águas, você tem que entrar lá que você vai ser curado. Inicialmente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se agarrar a essa palavra. Ele vai lá, ele vai tentar escalar com as mãos, se as pernas não funcionassem. Ele vai de um jeito, ele vai clamar, ele vai pedir a todos. E o primeiro ano vai ser assim. E o segundo ano também. E o terceiro ano também. No quarto ano já vai ficando um pouco mais cansado. Não adianta. No quinto, sexto, sétimo, 20º, 30º, 38 anos, como você acha que estaria o ânimo desse homem? Como você acha que estaria o espírito desse homem? Como você acha que estaria ele na sua plenitude de vida? Louvando a Deus e glorificando o seu nome? Não. Ele absorveu para a sua vida aquela situação. Eu sou um paralítico. Eu creio em Deus. A cura está ali. Mas eu sei que eu venho porque eu tenho que vir.
porque já é um hábito na minha vida. Tornou-se um hábito, porque ninguém me leva ali. Ele não percebeu que o homem de Nazaré estava oferecendo para ele uma vida nova. Estava oferecendo para ele algo que homem algum, durante 38 anos, ofereceu a ele. Ninguém tinha feito aquela pergunta para ele. As pessoas, acredito eu, diziam: por que tu não é curado? Porque eu não consigo chegar. Pô, tem que arranjar alguém para te levar lá. Faz alguma coisa, poxa vida. Vai ficar assim? Ah, tá bom. Mas ninguém chegou para ele e disse: queres ser curado? O único que fez essa pergunta para ele era o único que podia resolver todos os problemas daquele homem. Era o único que não só curaria a sua paralisia, não só endireitaria as suas juntas, todos os seus ossos, reconstruiria tudo e faria não andar, mas correr. Aquele que poderia fazer isso, poderia também curar toda a mágoa do seu coração, poderia curar todo o desânimo que habitava a alma daquele homem, todo o espírito de derrota que fazia parte do cotidiano da vida daquele homem. Ponto. Vem para cá. Estamos aqui hoje. O que tem acontecido com a sua vida? Por que determinadas coisas tomam uma proporção maior do que deveriam? E você luta nos primeiros anos, luta nos primeiros momentos, e depois você se entrega, porque você diz: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo ficar livre disso, eu não consigo evoluir, eu luto com isso, e caio, e não consigo, então isso vai fazer parte da minha vida, e eu vou caminhar capenga, aleijado, como um paralítico, me arrastando ao lado da glória de Deus, ao lado da bênção do Senhor, ao lado, margeando a graça de Deus, que pode invadir a minha vida. Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nessa noite: queres ser curado? Queres ser curado dessas mágoas, dessas amarguras que habitam o teu coração? Queres ser curado desse espírito de revanche, de vingança, que por mais que você lute contra ele, ele ainda habita na sua alma? Queres ser curado dos fracassos que porventura alguém forneceu e produziu para você, e você o culpa por tudo de ruim que depois disso aconteceu na sua vida? Queres ser curado das mazelas que habitam o teu coração, dos quartos escuros e das bagagens extras que você tem carregado ao longo de anos? Ele quer que você deposite tudo isso hoje aqui no altar dele, porque ele disse: o meu fardo é leve. Está difícil para você? Deixa que eu vou te mostrar um caminho muito excelente. Ele quer te tratar não somente como ele tratou aquele paralítico. Ele quer te tratar de uma forma mais excelente. Ele disse para aquele homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Sabe o que ele diz para você? Ele não só vai te curar como ele curou aquele homem. Ele vai curar as mazelas da tua alma, do teu coração. E as mazelas físicas que porventura estejam impenetradas, que nada consegue tirar do teu ser. Ele vai fazer isso. E além disso, ele vai te dar uma vida renovada na graça dele, no Espírito Santo dele. Ele vai te dar um novo vigor espiritual. Ele vai fazer com que você tenha amor pelos perdidos. Ele vai fazer com que você se sinta leve. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Muitos de nós carregamos pecados, erros, vícios, mágoas, inimizades, tristezas. E infelizmente vamos aprendendo a caminhar e a conviver com essas coisas, nos alimentando de uma fé sem sentido, porque você diz: eu creio em Deus,
Se você conhece o Senhor, você diz: eu creio, eu louvo a Deus, mas você não progride, você não evolui espiritualmente. Sua vida está, parece que, estagnada no plano espiritual. E de repente você vê alguém que aceita Cristo, às vezes até de um trabalho de evangelismo que você participou, às vezes até de uma pessoa que veio aqui à frente e você veio junto e orou por ela, e você vê aquela pessoa despontar no plano espiritual, aquela pessoa avançar na caminhada dela, e ela começa a ultrapassar você. Não que seja uma competição, mas é nítido, e você percebe que aquela pessoa está cheia de Deus, que aquela pessoa está com a graça do Senhor, que ela está feliz, que ela está triunfando, como diz a palavra de Deus, e você imediatamente olha para a sua vida e diz: por que não está assim comigo? Porque o brilho da minha salvação está tão ofuscado? Porque você se deixou levar por essas coisas. E essas coisas têm prendido e têm impedido o teu crescimento espiritual. Você sabe do que eu estou falando. Cada um de nós sabe aonde o seu calo aperta. Você sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que nós temos que trazer todas as coisas à luz. Porque quando a luz de Cristo invade qualquer ambiente, qualquer coisa, o diabo não tem mais legalidade sobre a sua vida. O diabo passa a deixar de ter aquele poder de te cutucar no escuro. Porque agora a luz de Cristo está te esclarecendo, está entrando nos recônditos do teu coração, está trazendo tudo à luz e mostrando que a graça de Deus, ela é suficiente para transformar a sua vida. E aí, dentro disso que nós estamos falando, nós estamos caminhando e vamos vendo. Em Efésios 6:10, fala sobre a armadura de Deus. Há poucos dias, acho que meses, não me lembro, eu preguei aqui sobre isso. E lá explica, no início da palavra, do parágrafo grande, do título de armadura de Deus, lá explica que nós não lutamos contra o carne, nem contra sangue. Lutamos contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Tudo isso não é carne, tudo isso não é sangue. Nós estamos falando de reino espiritual, nós estamos falando de diabo, de capeta, de demônio. É disso que estamos falando. E quando nós não entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, negligenciamos as peças da armadura de Deus, vamos ser derrotados na primeira batalha. O diabo nem te incomoda muito mais. Sabe por quê? Porque você não faz diferença. Está quieto. Já travei. Existem situações na vida de um homem, na vida de uma mulher, que quando nós permitimos a ação contínua do diabo, e nós, não vou dizer acovardarmos, não vou usar essa palavra, mas quando nós nos tornamos passivos com relação a isso, e nos entregamos admitindo a derrota, e passamos a contornar aquela derrota, e a conviver com aquilo, ele se estabelece como uma fortaleza na sua vida. O inimigo se estabelece através daquela situação como uma fortaleza. Ou seja, quanto mais você começa a lutar, e cada derrota aumenta a fortaleza. O poderio da fortaleza aumenta. Cada vez que aquele homem, cada vez que aquelas águas foram agitadas, e ele não desceu, a fortaleza sobre a vida dele aumentou. Cada vez, é como se o diabo batesse na cara dele e dissesse: você não vai ser curado. Você não tem opção. Contente-se com isso. Você vai viver como um paralítico. Você vai ter que aprender a conviver com isso. E aí você começa a dar a volta e começa a aprender a viver com as coisas, a viver com aquilo que o Senhor morreu na cruz, venceu o diabo para que você tivesse uma vida abundante, próspera e cheia da graça dele. E você entrega-se a essas sucessivas derrotas. E você incorpora essa situação na sua vida.
E você vem, coloca... E quantas vezes você saiu do seu lugar? E quantas vezes você dobrou o seu joelho e orou ao Senhor? E pediu sobre muitas coisas, mas não falou nada sobre aquilo. Porque aquilo já se tornou uma fortaleza. E infelizmente, você aprendeu a conviver com isso. Mas em nome de Jesus, fortalezas foram erguidas para serem destruídas pelo poder daquele que tem a chave da morte e da vida. Por aquele que é soberano sobre tudo e todos. O Senhor dos exércitos. Ele está aqui hoje para guerrear por ti. Para guerrear para ti. E para destruir as obras do inferno. Aquilo que se levantou e tem prendido a tua vida há de cair hoje pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de vitória sobre as trevas. As hostes espirituais da maldade, os dardos inflamados do maligno, que tanto tem te machucado, vão cair nesta noite, pelo poder de Deus. E haverá liberdade hoje na tua casa. Hoje é dia de festa, porque hoje vamos desmascarar aquilo que ele tem esfregado na tua cara durante anos e anos. Há de cair por terra, porque Deus está presente neste lugar para fazer a sua obra completa na vida de cada um aqui. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos. Romanos 12, 1 e 2. E rogo-vos, pois, irmãos, rogar quer dizer pedir com instância, com muita instância. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz aqui, mas transformai-vos, está na forma reflexiva o verbo. Transformai-vos precisa de uma ação sua, precisa de um passo seu para que ele possa fazer a obra. E quando ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, e ele diz assim, que não vos conformeis, não tome a forma do mundo, não haja como o mundo, não funcione como o mundo. Nós andamos na contramão do mundo, e a graça de Deus, que excede a todo entendimento, ela vai fazer com que o Espírito Santo de Deus possa trazer a luz, e trazer ao teu coração aquilo que precisa da graça, aquilo que precisa de transformação. Você vai ter que trazer a luz, você vai ter que agir, você vai ter que dar o passo, só o passo, porque a impossibilidade, porque aquilo que é impossível aos teus ou meus olhos, Ele faz sempre. Deus nunca chega atrasado. Ele está aqui presente para executar um milagre completo, não por etapas, completo na tua vida. E Ele diz mesmo para nós, por favor, não entenda desta forma. Ele é o Pai das luzes. Ele é aquele em que jamais haverá uma mudança dentro do seu poder, dentro da sua forma de agir. Ele diz, toda boa dádiva, toda bênção vem do Pai das luzes, em quem não há o quê, irmãos? Em quem não há o quê? Exatamente. Em quem não há nenhum tipo de engano, nenhum tipo de variação, nenhum tipo de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele manda te dizer nessa noite, assim como Ele falou para mim, assim quando eu estava vendo isso, Ele não quer que você seja um cidadão de segunda classe dos céus. Ele não quer que você esteja hoje aqui de uma forma em que você ainda vai ter que se arrepender daquilo que você não fez, daquilo que você deixou de fazer. Ele quer que você tenha uma vida diferenciada.
Ele morreu por você. Você está vendo a glória de Deus passar do teu lado e você não consegue retê-la na tua vida. A notícia é que, como demoraram 38 anos para Jesus chegar até aquele homem, ele, depois que ressuscitou, ele está à destra do Pai, ouvindo o seu lamento, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu louvor, ouvindo a sua adoração, ouvindo o teu agradecimento. Ele está aqui e ele te pergunta de novo nessa noite: queres ser curado? Queres ser curado? Ele não quer explicação, ele não quer atenuantes, ele não quer justificativas. Ele pergunta de novo para você desta noite: queres ser curado? E ele te pergunta: queres ser curado? O pessoal não me leva, ninguém, eu estou aqui 38 anos. Jesus não responde esse tipo de situação. Jesus diz imediatamente: toma a tua cama, levanta e anda. Ele diz para ti nesta noite: você quer ser curado? Se você quer, levanta e anda. E anda pelos olhos da fé, e anda no caminho da salvação, e anda no caminho muito excelente que Ele tem para ti, e anda nos planos de Deus, que Ele há de revelar ao teu coração, e mostra para que serviu o sacrifício de Jesus na tua vida. Nós já estamos terminando. Hoje Ele diz isso para você. Mateus 11:28, que diz? O que diz? Você que está cansado, você que está oprimido, você que não está aguentando mais, como é que vai ficar a tua vida se eu não te aliviar? Como é que vai ficar a tua vida se eu não tirar esse fardo pesado das tuas costas? Não fui eu que botei. Quem botou isso foi o diabo nas tuas costas. Tu está carregando uma mochila do capeta. Eu quero tirar isso da tua vida. Mas para eu fazer isso, você tem que tomar uma atitude. Todos os que estão cansados e oprimidos, venham a mim, diz Ele, e eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar nesta noite. Não aceite o desprezo de Satanás. Não aceite o pecado como a última palavra da sua vida. Não aceite uma palavra maldita, uma promessa maldita que foi dita a você, talvez há 20 anos atrás, e você caminha sempre com aquela lembrança daquilo que te falaram. É como você vê às vezes um pai para uma criança já dizendo: você não vai prestar, você não presta, você não vai dar nada, você não serve para nada. E aquilo vai entrando no coração daquela criança, e aquilo vai encontrando eco, e a pessoa diz qualquer coisa que a criança faz de errado: você é um burro, você não sabe de nada, eu não sei onde eu estava com a cabeça, e é isso e aquilo. E a criança vai se fechando, e a criança vai se tornando amarga, e a criança vai se tornando cada dia uma flor mais murcha. Cada dia ela vai se fechando mais. E se a glória de Deus não invadir aquele coração, vai crescer e se tornar um adulto mau, um adulto amargo, um adulto em que não haverá sorriso de alegria nos seus lábios, e os seus olhos não haverá o brilho alegre da vida, porque foi instituído, porque foi massacrado. O diabo faz isso com muitas pessoas, vai dizendo: você não presta, você não serve para nada, você vai para a igreja e amanhã você vai errar de novo, você não consegue se libertar disso. Não adianta você pedir, não adianta você ir lá na frente, não adianta você participar de um culto que seja de libertação, nada vai. Você tem que habituar a viver com isso. Ele está perdido e condenado, e ele tenta fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é matar, roubar e destruir. Mas ele não vai matar você, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Ele não vai destruir você, você vai prevalecer em nome de Jesus, e ele não vai roubar a alegria da tua salvação, porque hoje Cristo te diz: eu estou aqui. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Eu quero. Então levanta, toma a tua cama e anda.
com a cabeça erguida, louvando, glorificando e exaltando o nome que está acima de todo nome. Lá em Romanos 8, 26 e 27 diz que ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda aonde? As nossas o quê? Fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não sabe como vai pedir, não sabe como vai colocar isso que tem atrapalhado a tua caminhada há muito e muito tempo. Entregue na mão do Senhor. Só abra o teu coração, porque o Espírito Santo vai interceder por você, ainda que com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos são inexprimíveis para você, mas eles chegam como aroma suave no trono da graça, e Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para mudar, para transformar, para te libertar e sair daquilo que foi colocado como um cativeiro na tua vida. Aleluia. 1 minuto. Deixemos, portanto, irmãos, como diz lá em Hebreus 12, todo embaraço é o pecado que tanto tem nos rodeado, e corramos, diz a palavra de Deus, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas diz: deixemos antes todo o embaraço e o pecado. Existem coisas que nem pecados são na tua vida, mas que embaraçam a tua vida, te atrapalham. Experimenta correr com o cadarço desamarrado do seu tênis. Mesmo que você corra, você vai correr olhando para o chão toda hora, preocupado em pisar no cadarço e tomar um tombaço daqueles de aparecer na televisão e todo mundo rir. E você fica preocupado com aquilo. E você corre e abre as pernas para correr. E corre todo desengonçado e com dificuldade. Você tem que parar para correr de uma forma em que a tua corrida seja em direção dos braços do Senhor.